The Chosen, quinta temporada, está entre nós e eu fui assistir o episódio 1, mas será que ele é bom? Se você quer saber, eu vou te contar todos os segredos hoje aqui pra você, por isso assista e descubra logo após a vinheta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review, canal que é comics que a gente fala sobre quadrinhos, mas que é review também, que a gente fala sobre tudo na cultura pop. Se você quer saber se existem bons filmes, séries, novelas, histórias em quadrinhos cristãs, este é o local que eu vou apresentar para você. Você fica com dúvida do que assistir? Não deixe de se inscrever no nosso canal, que aqui sempre vai ter boas dicas e as melhores análises. Para você que não me conhece, meu nome é Rafael Loures, eu trabalho com histórias em quadrinhos. Essas daqui são as histórias em quadrinhos do nosso canal e hoje a gente vai estar falando sobre The Chosen. Saiu aí o primeiro episódio da quinta temporada de The Chosen. Eu fui assistir e, gente, que episódio bom! Literalmente um episódio muito bom de The Chosen. É completamente diferente do episódio, né? Primeiro episódio ali da quarta temporada, que é um episódio muito bom também, mas é um episódio mais melancólico, mais arrastado, mais ali concentrado. Esse não, ele já é mais dinâmico, tem muita coisa acontecendo, tem muito drama, mas não só tem muito drama, tem a comédia ali também no lugar certo. É um episódio de fato muito bom e tem uma coisa que eu amo, que é ter o foco em Jesus. Quando a série The Chosen ela traz episódios focados em Jesus, pra mim esses são os melhores episódios. E a gente tem coisa muito boa acontecendo nesse episódio, como as atuações. Jonathan Rumi tá sensacional, ele é muito bom ator. Eu sei que muita gente só conhece ali o trabalho do Jonathan porque ele acabou fazendo, né, ali faz The Chosen, mas quem assistiu Jesus Revolution, que é que ele faz ali um pastor, cara, esse filme, ele é um excelente ator e ele interpretando Jesus nessa temporada tá excelente. A gente vê um Jesus ali com seus dramas, não só vê Jesus ali com seus dramas também, a gente acaba vendo Jesus também feliz, alegre, triste e com raiva. Isso mesmo, a gente tem ali um spoilerzinho da Ilha de Jesus e como que o Jonathan interpreta tão bem ali o próprio Cristo, o próprio Jesus, ator sensacional, que eu acho que se tivesse numa série que não fosse cristã estaria sendo mais reconhecido. A gente tem também uma boa atuação ali do ator que faz o Caifás, né? O Caifás para mim tem chamado muita atenção desde quando ele apareceu, tá muito interessante ali, muito bacana mesmo. João também, cara, o João chamou muita atenção nesse episódio e eu acho que eles vão começar agora a mostrar mais a relação de amizade entre João e Jesus e a gente tá vendo isso acontecendo. E a reação dos romanos também, eu acho que está muito interessante nesse episódio. Além disso, o roteiro está com um ponto muito alto. Eu vou conversar ainda aqui sobre algumas coisas que tem sobre o roteiro. A direção, a narrativa e a edição de The Chosen também estão muito boas. O episódio ele consegue prender. A decisão de colocar a Santa Ceia no início de cada episódio, para mim, está excelente. Está muito legal. Isso porque fundamenta o que vai acontecer no restante do episódio. E essa temporada também ela acaba confirmando uma coisa, que The Chosen não é Mormon, porque a gente tem uma referência à Trindade e a gente também tem uma referência ali a Satanás, não como o irmão de Jesus, como a gente tem ali na doutrina Mormon. Então a pessoa que fica acusando The Chosen de ser Mormon nessa temporada vai cair por terra isso. E inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal de fato comprovando que The Chosen é ou não Mormon. Você pode clicar no card e assistir, ou assistir esse vídeo no final desse vídeo aqui, na qual eu vou estar falando. E a gente tem algumas questões que acontecem no episódio que são muito boas, que dá pra gente tirar ótimas reflexões aqui. A primeira que a gente tem é a questão da Santa Ceia. Gente, que cena linda da Santa Ceia. Eu entendo que na época de Jesus não se tinha apesar que aquela mesa, tem muita gente que fala que não existia daquela forma na época de Jesus, né? Que eles sentavam agachados e reclinados numa mesa que era mais baixinha no chão. Mas eu vejo que ela é uma referência ao quadro da Santa Ceia, tanto que até o pôster de The Chosen mostra isso.
Mas mesmo sendo essa referência, cara, que cenas bonitas da Santa Ceia. Todo episódio vai começar com um fragmento da ceia. O primeiro episódio começa com um fragmento da ceia e começa adaptando um dos capítulos de João. E, gente, tá totalmente fidedigno ao capítulo de João. As falas estão certinhas. Tá muito páreo com aquilo que Jesus fala na Bíblia. E isso tá muito lindo. Falas totalmente fidedignas. E parece que essa temporada vai ser uma adaptação maior do próprio livro de João, né? Do Evangelho ali de João. Então, eu gostei muito. É muito emocionante a cena da Santa Ceia. E ela fundamenta tudo aquilo que vai acontecer no restante do episódio. E isso eu acho muito sensacional. Ideia muito acertada de colocar cada episódio começando com um fragmento da Santa Ceia. E aí a gente já tem a entrada triunfal de Jesus. Uma cena linda. Eu acho que é uma das melhores cenas já gravadas sobre a entrada triunfal de Jesus. É muito bem explicado o que significa. Que aquela entrada triunfal de Jesus representa aquilo que os reis faziam. E ele entrar no jumento mostra que ele, na verdade, é o Messias, que está cumprindo uma profecia do Antigo Testamento. A questão deles explicarem também que Jesus entrou pela porta das ovelhas, que era a porta onde as ovelhas entravam para ser sacrificadas e então limpar o pecado do povo ali. E ele entra por aquela porta, mostrando também todo o significado daquela cena, ou seja, Jesus era o rei bendito que estava vindo, o Cristo montado no seu jumentinho, estava entrando nas portas das ovelhas, porque ele seria o cordeiro que seria sacrificado em prol da humanidade. E é por isso que quando tem essa cena e ele chega e ele vê o sangue descendo no muro de Jerusalém, está fazendo uma referência àquilo que ele vai passar por nós. E, gente, eu já estou pensando como que vai ser a temporada da crucificação. Eu acho que vai ser uma das crucificações mais doloridas que a gente vai ter, inclusive mais dolorido do que Paixão de Cristo, porque The Chosen conseguiu construir em nós um apego ao personagem de Jesus. Paixão de Cristo, você simplesmente ia lá, sentava, via todo o sofrimento de Jesus, o filme acabava e você ficava atônito, mas esse não, você estava vendo Jesus há anos, então vai chegar um momento que esse Jesus vai sofrer e vai sofrer muito. Como é que a gente vai lidar com isso? Além disso, a gente tem também a questão das crianças cantando Hosana, e ficou sensacional o coral cantando Hosana, parece uma coisa do céu, muito maravilhosa a cena. A gente tem a reação dos romanos e dos mestres da lei também. Tem a corrupção do templo, que é muito bem mostrada no episódio 2, não tanta nesse episódio, mas a gente já vê ali que Caifás ele tem uma unidade ali com os romanos, e eu acho muito interessante essa parte que vem mostrando ali Romanos e Caifás, porque é uma parte que fundamenta bem aquilo que está acontecendo na história. Eu vou falar mais um pouco sobre isso no episódio 2, mas fundamenta muito bem aquilo que acontece naquele tempo e por que era toda aquela corrupção que estava acontecendo na parte religiosa. Mas isso é para um vídeo do episódio 2. E a gente tem o próprio Judas também se corrompendo ao longo do episódio. É óbvio, o Judas já entrou com a motivação errada, mas também está sendo bem explicada a motivação do Judas, que estava esperando aquele Messias que iria livrar o povo de Roma. E ele queria de toda forma coroar Jesus rei, e ele queria colocar Jesus naquela caixinha do que ele achava que era o Messias, aquele que ia vingá-los de Roma e não aquele que ia redimir Israel. Eu acho que vai ser muito interessante essa temporada falando sobre Judas, e não só isso, né? Se você for ver, essa temporada ela tem uma estética muito interessante, porque a maior parte dos personagens estão utilizando roupas muito escuras. Eu estava até conversando isso com a minha noiva, ela falou de Judas, mas não é só Judas, eu fui reparar que são todos os outros que estão usando isso, porque quer passar esse ar de tensão essa temporada. E aí a gente tem a pregação de Jesus no templo, que The Chosen sinaliza muito bem para a Trindade, porque adapta certinho uma pregação que tem no livro do Evangelho de João, onde você tem aquela parte onde o próprio Deus responde a Jesus, quando a voz do céu fala. E, gente, a voz de Deus em The Chosen ficou sensacional. Quando você assiste no cinema com aquele subwoofer, é de tremer o coração, é muito bacana. E também já mostra uma coisa muito diferente ali,
Mateus já não está anotando tanto mais aquilo que Jesus está falando, e quem está anotando é João, porque agora estão adaptando bem o livro de João, né? E está bem semelhante ali ao livro de João, que é o evangelho que eu mais gosto assim na Bíblia de ler. E Jesus acaba falando nessa sua pregação sobre a sua crucificação, aquilo que vai acontecer. Pai, afasta-me dessa hora. E o João e a Maria Madalena começam a desconfiar sobre o que vai acontecer com Jesus. E isso eu acho muito interessante que está sendo colocado. A fidelidade com o texto, a exploração ali do que está acontecendo com Jesus, tá tudo muito bacana, tá tudo muito legal. Essa temporada tá bonita e a gente tem um encerramento de episódio muito bacana, que é o encerramento do episódio que Jesus vai num casamento. E aí todo mundo acaba vendo Jesus lá, e eu acho muito maravilhosa essa cena, porque mostra como que Jesus, ele gosta de quando a humanidade está feliz. Ele gosta da alegria, tanto que ele até fala, olha, a alegria deste lugar me atraiu. E o nosso Deus é o Deus da alegria, né? O próprio Neemias fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo fala, alegrem-se no Senhor, e Deus, Jesus, gostam da alegria. E aí tem aquela cena do casamento, ele gosta da alegria que o pessoal está tendo, ele gosta da alegria que tem ali nos noivos, mostra como que o casamento também é uma instituição criada por Jesus, e Jesus gosta quando isso acontece, Jesus ama quando isso acontece, Jesus abençoa quando isso acontece. Mas mostra uma coisa muito interessante também, que Jesus, Deus, o Espírito Santo, quando eles criaram a humanidade, eles criaram para que a humanidade desfrutasse de relacionamento alegre com eles. Essa cena ela é uma licença poética, mas ela é muito bonita, porque mostra de fato que nós fomos criados para desfrutar de uma comunhão, um relacionamento feliz com o Criador, e o pecado atrapalhou isso. E o Criador, ele anseia essa comunhão com a humanidade, mas o pecado sempre atrapalha, e ele está vindo para resolver isso. Uma cena que é uma licença poética, mas que é maravilhosa para a gente pregar o Evangelho. E termina com Jesus olhando o templo e o pessoal vendendo, fazendo corrupção, atrapalhando as pessoas de adorarem no templo, principalmente ali no pátio dos gentios, que era onde os não-judeus iriam adorá-lo, no templo. E aí a gente vê a ira de Jesus. E aí eu acho muito interessante essa questão de The Chosen, porque The Chosen mostrou muito Jesus alegre, Jesus compassivo, o Jesus que ama as pessoas, e foi criticado por não mostrar um Jesus que ira, um Jesus que fica nervoso com o pecado, que não gosta do pecado e tudo mais. Mas nessa temporada está sendo mostrado, nessa temporada está sendo colocado isso, e está calando aí a boca de alguns críticos. Eu acho muito interessante toda a construção, porque ele estava no casamento, ele estava feliz, ele estava alegre, e ele queria viver aquela comunhão. Mas depois, quando ele sobe no telhado e vê o que acontece no templo, ele vê como que o pecado e as pessoas pecando atrapalham a comunhão da humanidade com Deus, e isso causa ira em Jesus, e ficou muito bem colocado essa ira. E aí a gente tem uma cena que talvez muita gente não tenha entendido no próprio episódio, que é a cena que Jesus vê a destruição de Jerusalém, que vai acontecer no ano 70, mais ou menos ali no ano 70 depois de Cristo, porque Jerusalém foi destruído depois, 70 anos ali depois da vinda de Jesus. É óbvio que talvez a data ela não esteja totalmente correta, porque há um erro ali de data e tudo mais, mas aconteceu, onde o templo foi destruído, Jerusalém foi destruído, e os judeus foram dispersos, que Jesus profetiza isso também, quando ele vai falar sobre os fins dos tempos, e aquilo é uma entrada, uma marca dos fins dos tempos, e The Chosen acaba encerrando, mostrando essa cena, uma cena muito simbólica, na qual a gente vê isso acontecendo, a gente vê as paredes de Jerusalém escorregando sangue. Isso revela como que os pecados eles mancham ali as cidades, e revela também o poder profético de Jesus, que é uma coisa muito maravilhosa, e ao mesmo tempo revela que se a gente não se rende ao Salvador, o pecado vem, ele toma, ele nos destrói. E também é um apontamento para o escatológico. Então eu achei sensacional esse episódio, porque você tem muitas nuances sendo exploradas. Jesus como rei, Salvador, que
vai vir, vai salvar, vai ali se entregar e é o rei que vai voltar. Sensacional esse episódio de The Chosen. Eu quero saber o que você achou. Conta aqui pra mim o que você achou. Eu também vou fazer uma análise do episódio 2. Eu falei, é muita coisa pra falar aqui, então eu achei melhor dividir. E conta pra mim o que você achou e já se inscreve no nosso canal para você ver também essa análise. Também quero convidar você a ajudar o nosso canal comprando as nossas histórias em quadrinhos, que é um projeto para alcançar aí a nova geração através da figura dos super-heróis. Supermanos são 3 irmãos super-heróis que recebem aí um poder de Jesus para combater o mal, e nessa missão eles voltam a trabalhar juntos. E aqui a gente tem a Warrior, que é uma heroína também cristã, que descobre que tem o poder de voltar para o passado. Ela descobre voltar para a época de Jesus. Histórias em quadrinhos sensacionais para você aí apresentar para as crianças. Se você quer adquirir e ajudar a gente, clica aqui no link na descrição, que você ajuda muito aqui o canal. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de comentar o que você achou. E não só isso, se inscreva aqui porque eu vou colocar o vídeo sobre o episódio 2. E enquanto isso, assista qualquer vídeo do canal. Eu gravei um vídeo falando sobre se The Chosen é Mormon ou não, e também gravei sobre Casa de Davi. Assista, descubra, te vejo neles. Até a próxima.